Mateus capítulo 26, no versículo 26, nessa noite, eu quero trabalhar com vocês. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Papai, eu te agradeço pela tua mensagem, pela tua palavra nessa noite, Jesus. Queremos receber de ti ela, Pai. Trabalha no nosso coração, Jesus. Que a tua vontade, Deus, se estabeleça, Pai, e se torne uma verdade nas nossas vidas nessa noite. Se você crê, diz amém. Sabe que este é um momento muito bonito, este momento de Santa Ceia. Eu gosto de ver a igreja cheia, eu gosto de ver a igreja, quanto mais possível. É óbvio que a gente está num momento em que a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas um dos meus maiores prazeres é ver quando a igreja enche. Tem alguns momentos que a igreja enche quando tem algum evento, ou fulano vai vir, vai pregar, ministrar, alguém que vai vir cantar, então as pessoas gostam, sabe? As pessoas, digamos assim, elas pegam e se direcionam para estar todos juntos. E a Santa Ceia é uma dessas reuniões em que tu nota que as pessoas marcam ali no seu calendário, marcam no seu mês, eu tenho que ir na reunião de Santa Ceia. Então a gente vem, todo mundo bonito, todo mundo vem aqui com o propósito de tomar a ceia, de participar desta mesa. E é justamente sobre isso que eu li e meditei e pensei que esta mesa que foi posta para mim e para você, uma mesa que Jesus nos ofereceu, sabe, onde Cristo nos chama para a gente participar dele. Não sei se todos vocês têm essa noção que Cristo, Senhor Jesus, quando assim o fez, Ele estava fazendo um convite para todos aqueles que queriam. Nessa noite eu e você estamos aqui, a mesa está posta. E geralmente quando se põe a mesa, tu vê que é uma coisa bonita, né? Bem trabalhada. Outros ministérios fazem de alguma outra forma, mas todos com as mesmas características. Tu tem ali o pão, tu tem o vinho, o trigo, as uvas. É algo tão bonito de nós olharmos. Mas será que realmente isto se caracteriza apenas pela beleza externa? É apenas um momento e mais um momento em que a gente tem, assim como um momento de louvor, assim como um momento de palavra. Eu comecei a olhar e nós temos que compreender a razão pela qual a gente faz isso. Primeira pergunta que eu faço para o teu coração nessa noite: por que você toma ceia? Será que você tem compreensão disso? Pastor, eu até tenho. Mas será que toda vez que eu e você tomamos a ceia, você nos lembramos que muito mais do que um rito, este ato nos traz uma ordem do Senhor Jesus? A gente precisa entender que houve um propósito e uma intenção da parte de Deus no seu plano de salvação. Quando foi até aquela cruz, quando disse: vou descer à terra, vou morrer, vou me entregar, e o meu corpo e o meu sangue servirá para que a humanidade possa então ter vida no meu Filho Jesus. Então eu e você começamos a celebrar a Santa Ceia. Só que celebrar a Santa Ceia sem entender este propósito pode sim nos tirar da realidade de por que eu e você fazemos. Então nessa noite eu quero que você perceba junto comigo, e eu fiz questão de trazer aquilo que eu comecei, digamos assim, a perceber
sobre o tema de propósito, eu quero que você perceba nessa noite junto comigo. A gente pode fazer 3 perguntas, anote aí 3 perguntas que eu vou fazer para estabelecer um entendimento sobre o motivo da ceia. Talvez tu fala, pastor, mas eu já sei, mas nessa noite Jesus te trouxe aqui para que tu ouça mais uma vez, para que teu coração fique sensível àquilo que significa Santa Ceia e tu possa sair ainda mais alegre, ainda mais grato por tudo isso que Deus fez pela tua vida e com o entendimento certo daquilo que tu faz. Então a primeira pergunta que tu faz é: por quê eu tomo a Santa Ceia? Será que é porque toda vez, uma vez por mês, tem um domingo especial, durante a semana tem um culto em que é servido, então eu vou lá? Se você abrir em 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 23, que é um texto muito usado, 1 Coríntios 11, 23... Vamos ler do 23, versículo até o 26. Porque eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, com base nesse texto, tu observa a expressão façam isto. E quando a gente lê façam isto, eu e você podemos perceber que se trata de uma ordem do Senhor. Então, a primeira resposta para essa pergunta é: por que eu tomo a Santa Ceia? É porque foi algo estabelecido pelo Senhor Jesus, é uma ordenança dele. Eu e você temos que entender alguns princípios que Deus estabeleceu para mim e para você. Tem coisas que nós não devemos escolher: isto eu vou fazer, isto eu não vou fazer, porque se fizermos desta forma, nós não estamos cumprindo a vontade do Senhor, estamos sendo de certa forma rebeldes e negando tudo aquilo que nos ofereceu. Uma mesa tão bonita é disposta para mim e para você. Então eu me pergunto, por que eu tomo toda vez a Santa Ceia? A primeira resposta que eu dei para mim mesmo é porque Deus e Jesus falou isto: façam isto em memória de mim. Então eu começo a entender que fazendo por obediência a sua palavra. Quantos hoje em dia não prestam para essa atenção de obedecer aquilo que Deus manda, obedecer os seus mandamentos? E o ser humano facilmente começa a tomar, digamos assim, decisões por si próprio e se esquece daquilo que Deus o pediu. Então eu digo que eu faço aquilo que eu quero, na hora e na vontade que eu quero, e me esqueço daquilo que Deus pediu para mim fazer, sendo que eu olho para a palavra e eu tenho que ter amor por tudo aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus, analisar, e se eu leio que Cristo disse: façam isso, fazer isto em memória de mim, eu tenho que entender que se Ele pediu, é algo importante até que Ele venha. Eu não posso esquecer de fazer isso, eu não posso deixar que passe desapercebido, porque eu vou ter zelo por tudo que foi deixado como ordenança. E aí tem outra coisa que eu tenho que entender também, que isto é o porquê eu tomo a Santa Ceia, porque é um memorial. No versículo 24, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Quando eu e você tomamos a ceia, nós nos lembramos de algo que Ele fez. Para que serve uma lembrança? Tem algumas lembranças que a gente fica e ficam lá atrás esquecidas, sabe? Uma lembrança muito distante. Mas esta lembrança aqui todo mês me faz olhar e dizer: ah, Jesus, ah, Jesus, glória a Deus, porque Tu fez isso, porque Tu foi à cruz, porque Tu deixou o Teu corpo e o Teu sangue para mim. Então eu faço isso para me lembrar, para não deixar, sabe, o ser humano com memória curta, a gente esquece muitas coisas da nossa vida. Algumas a gente lembra, mas aquilo que é importante eu sempre lembro. Quantos aqui lembram do seu número de CPF? Tu vê só, isso está na tua memória. Número de RG, número de celular, nós não esquecemos. Gravamos diversas informações, letras de músicas, números e mais números, nomes e mais nomes. O ser humano
criado à imagem e semelhança de Deus, tem aqui dentro a capacidade de armazenar informações, lembranças. E uma das coisas que eu tenho que me lembrar sempre é desta obra redentora, este memorial, fazer isto em memória de mim, é um momento de recordação da sua obra redentora. Então não deixe que esse momento se torne um momento comum na tua vida. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não entre neste local quando tu vai participar da Santa Ceia achando que é mais uma reunião, não. Aliás, nunca entre na presença do Senhor Jesus como se fosse apenas mais um momento. Toda vez que tu dispor a ir até o Pai, vá com um coração grato, vá com um coração disposto a receber tudo aquilo que Ele tem a te entregar. Vá com um coração de filho dizendo: papai, eu estou aqui e este momento é especial para mim. Sabe que um dos motivos, eu não sei se vocês notam, eu procuro na reunião de Santa Ceia, ou sempre que vou pregar, botar uma roupa menos casual. Por que isso, pastor? Isso é uma regra? Não, é algo do meu interior, porque eu sei que eu estou indo a uma reunião de Santa Ceia, por exemplo, então eu me visto. Nós deveríamos pensar dessa maneira: tudo aquilo que fizemos nós devemos fazer como que para o Cristo. E se eu estou indo para a mesa dele, eu quero ir bem arrumado, bem cheiroso, dizendo: Cristo, eu estou aqui, a tua criação, para te adorar. Eu faço tudo porque tu mereces do bom e do melhor. Então eu boto uma roupa bonita, eu penteio o cabelo. Nos outros cultos não faz isso? Não. Não que eu não faça, mas eu quero que tu note. Por que os pastores botam uma gravata e um negócio? Por que a gente se arruma melhor? Os irmãos que servem a ceia ficam bonitos? Porque é um momento. E não é para qualquer pessoa, não. É um momento em que nós nos recordamos do Cordeiro e que nós fazemos em memória dele até que ele volte. Então esse momento não é um momento comum. É um momento em que nós preparamos. Na hora de pensar o setlist para tocar, a gente pensa em quais músicas nós vamos adorar o Senhor Jesus naquele dia. O que a gente vai fazer, como vamos ministrar. A gente cria uma expectativa, a igreja cheia, irmãos vindo. E eu olho este momento como um momento único e que não é normal. O grande problema é quando a gente passa a tratar as coisas com naturalidade na nossa vida e acha que é mais uma vez, é mais um culto, é mais uma ceia, é mais uma vez que vão me dar um copinho e vão me dar um pedaço de pão. Mas não olhe sobre esse aspecto, meu irmão. Olhe sobre o aspecto de que a ceia é algo importante para mim e para você, onde a gente olha a obra redentora da cruz e faz em memória dele, dizendo: ei, isto aqui teve muita importância. Não é algo normal, não é algo natural. Lembre-se do porquê. Agora outra coisa, e foi a segunda pergunta que eu fiz para mim, e eu quero que tu faça para ti mesmo, é: para que você toma a Santa Ceia? Eu sei o porquê, eu já respondi para mim, mas para que eu tomo a Santa Ceia? Vocês vão notar que os judeus, eles tinham o pão e o vinho como parte de, digamos assim, um ritual que foi pré-estabelecido. Só que em rituais, quando se faziam alianças, tu vai entender que a aliança de sangue era a aliança de mais alto nível que alguém podia se submeter a fazer. Então preste atenção nesse detalhe. Ao fazer uma aliança deste nível, as duas partes que estavam se aliançando estavam declarando que misturavam as suas vidas. O que era de um passava para o outro e vice-versa. Isto era uma aliança de sangue. E aí tu vai entender. Por isso que Jesus declara no versículo 25, leia: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Jesus estava sendo bem específico ao falar que era uma aliança de sangue, porque ele sabia o que a aliança de sangue significava. Quando nós nos aliançamos, nós passamos a viver pela outra pessoa, a outra pessoa vive por mim. E eu te pergunto, qual foi o trabalho de Jesus na cruz nesta aliança de sangue? O que ele fez por ti? Morreu por teus pecados, morreu pelos meus pecados, para que eu e você não fôssemos mais condenados. Aquela escrita de dívida, aquilo que estava marcado, aquilo que manchava a humanidade, ele de uma vez por todas lá na cruz fez. Só que esta aliança precisa ser retribuída. Então, quando eu me pergunto
para que eu tomo a Santa Ceia? É para esta aliança continuar se perpetuando até que Ele volte, para que eu diga: Senhor Jesus, esta aliança há uma troca, e tu vai entender a aliança de sangue. Eu posso comparar como um casamento. Num casamento, quando eu subi com a minha esposa, no altar nós fizemos um pacto ali, que cuidaríamos um do outro, que seríamos fiéis um ao outro, que nós não deixaríamos um ao outro, independente das circunstâncias, nós iríamos até que a morte nos separasse. E tu vai entender que Cristo foi até o último, Ele deu suas gotas de sangue até o final, para que tu pudesse estar com Ele na eternidade. Uma aliança entre eu e você e Cristo. A gente tem que entender, por isso que a gente ceia. E 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele. Então eu tomo a ceia para expressar a minha aliança com Ele. Eu me uno com o Senhor. Aquele que vive pelo Senhor passa a se tornar um só. Deus já habita em mim, então agora eu vivo por Ele. Já não vivo mais eu, Ele vive em mim. Foi uma fusão que eu deixei aquilo que me pertencia, entreguei para Ele e disse: olha Deus, lá na cruz foi tudo o que eu precisava. Então eu já tenho esse entendimento da ceia, de por que eu tomo. Então outro importante ponto é: para que eu tomo a ceia? Para que tu toma a ceia? João capítulo 6, no versículo 53, eu quero que tu abra. João 6, 53. Vai falar da seguinte maneira: Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Olha só a importância, outro ponto. Para que eu tomo a ceia? Eu tenho que entender, assim como fazemos em memória dele, fazemos para nos lembrar de que a vida está nele, de que não há vida sem ele. Lembre-se, meu irmão, isto aqui nos lembra: não há outra vida a não ser a vida que Jesus Cristo nos ofereceu. Isto é a verdadeira vida, qualquer outra coisa é morte. Por isso que a Santa Ceia é uma reunião tão importante, onde eu venho e declaro: não há vida em mim mesmo, Deus. Não há alguém que possa me oferecer algo melhor. A ceia está posta, a mesa está posta. Então eu olho e digo: em Ti há vida, Pai. Vocês precisam, assim como eu, entender que a vida está nele. Isto é para eu e você declararmos: para que eu tomo a ceia? Eu tomo a ceia porque sem ele eu não sou nada. Então eu e você precisamos entender disto, de que não há vida sem ele. Quando eu pego o pão, o cálice, eu lembro, ou melhor, lembramos a nós mesmos, de que somente temos vida, assim como Jesus vive por causa do Pai, nós vivemos pelo Filho. Note a ligação: não podemos viver nesta terra sem que Ele é o pão. Assim como o Pai vive em mim, me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meus irmãos, eu faço isso em memória dele, para declarar: Deus, Tu é o verdadeiro pão, as Tuas palavras são verdadeiras. Eu não estou aqui apenas declarando da boca para fora, não é só um ritual, não é só mais um dia, não, Pai. É as bodas do Cordeiro que desceu do céu, que morreu por mim, para que eu pudesse ter vida nele. Tenhamos vida. Tem outro versículo que eu quero que você abra, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 27.
eu quero que tu entenda o propósito da ceia, que é algo intenso, que tem um intuito. Se eu não compreendo tais coisas, eu faço sem discernimento. E este é um dos grandes receios meus, de fazermos as coisas sem entender o que estamos fazendo. Falar sobre este assunto, porque todas as vezes que a gente faz isso sem entender, a gente pode estar fazendo da maneira errada. E no versículo 27 Paulo fala: por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sem entender, discernimento é entendimento, sem separar, sem ter um bom senso daquilo que está fazendo, sem ter uma clareza no seu coração. Isto é necessário no momento desse, meu irmão. Devemos ser orientados pela palavra do Senhor, aquilo a qual nós estamos fazendo, porque senão, do contrário, nós estamos fazendo apenas como um ritual humano. Isto não é. É muito mais intenso que isso, tem um teor, uma profundidade espiritual muito grande aqui acontecendo sobre toda essa situação, que eu e você precisamos entender, precisamos ter discernimento sobre aquilo que se passa. E aí, sobre ter discernimento, eu anotei que a gente pode enxergar de dois modos. Não discernir o corpo, sem entender que foi o sacrifício, e esse sacrifício foi feito por nós. Eu tomo sem discernir isso aqui. Começa a tomar e a beber sem ter entendimento. Isso pode vir a dar muito errado, porque Deus deseja que a gente entenda, porque se eu faço isso sem entendimento, eu facilmente posso fazer isso de uma forma leviana. E toda vez que eu faço de uma forma leviana, eu declaro através das minhas atitudes que isso aqui não teve importância nenhuma. Do contrário, eu devo ter discernimento e discernir Jesus Cristo. Eu faço isso porque eu entendi que este é o teu corpo e que este é o teu sangue. Então é algo interessante. Outro ponto que eu anotei aqui: discernir que o corpo de Cristo é a sua igreja. E nós deveríamos agir como Ele agiu. Quando eu discerno o corpo, eu faço então o entendimento de que eu faço parte do corpo de Cristo. E se eu faço parte do corpo de Cristo, eu devo cuidar, as minhas atitudes refletem no corpo de Cristo. Então tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu ajo é um reflexo e pode atingir diretamente o corpo de Cristo. Então eu deveria ter temor no meu coração em todas as palavras que eu proclamo, em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu omito de opinião, seja na internet, seja nas redes sociais, seja para uma pessoa. Todo assunto que eu falo, eu tenho que ter discernimento. Por que discernimento? Porque se eu sou o corpo de Cristo, eu posso estar manchando o corpo de Cristo, eu posso estar levando o corpo de Cristo a ser difamado. E tu acha que isso é uma coisa simples? Não, então eu preciso discernir. Então tu note que esse discernimento é algo interessante para nós analisarmos. Em ambos os casos, essa falta de entendimento espiritual pode tornar o ato desonroso, trazendo juízo ao invés de bênção. E aí eu volto para o texto de Mateus capítulo 26. Versículo 26. As palavras de Jesus nos falando: tomem, comam, isto é o meu corpo. E aí quando eu olho e digo: quem me ofereceu a ceia? Por quem foi oferecida a Santa Ceia, igreja? Quem lhe ofereceu esse banquete a nós? Este é o meu corpo. Cristo se entregando por mim e por você. Este deve ser no nosso coração algo para que eu e você possamos entender que este mesmo Jesus, em quem não houve pecado, em quem não houve culpa, o
próprio Deus se ofereceu. É diferente, meus irmãos, de eu oferecer algo para vocês. Eu posso oferecer, vem para cá. Por exemplo, o pastor Maurício, de vez em quando, alguém oferece para ele um pedaço de pudim, né? Ele ganha alguns pudins, né? Alguém oferece um pudim para ele, eu estou te oferecendo um pudim. Diferente eu oferecer para vocês um café da tarde. Mas quando Cristo me oferece algo, e este algo é a sua própria vida, o seu próprio sangue, meus irmãos, temor no nosso coração ao fazermos este ato. Esta alegria de participarmos deve vir seguida de um temor, um sentimento de gratidão a Deus. Participar deste processo sem dar essa importância é o mesmo que negar a Jesus o que nos ofereceu e dizer que é sem valor. Então a gente começa a compreender que participar da ceia necessita de entender o propósito, de que não é mais necessário fazer algum sacrifício para que eu e você, assim como o pastor Maurício falou em sua oração, possamos de alguma maneira nos justificar por nós mesmos e dizermos: Deus, olha aqui, está aqui a minha obra, é uma obra talvez suficiente para que tu possa me perdoar. Não, o homem não conseguiu fazer isso. O homem precisou do Filho de Deus descer à terra para que o Filho de Deus justificasse os seus pecados. Então eu e você não temos algo a falar para o Senhor Jesus e dizer: Deus, aqui estamos nós fazendo. Não, tudo isso em volta de uma única pessoa, é Cristo Jesus nesse local. Tudo o que tu faz deve ser em volta do seu Filho. Todas as atitudes que tu tiver deve ser por o Filho, pelo Filho. Viva pelo Filho, ande pelo Filho, que a tua vida seja baseada pelo Filho, porque desta maneira eu e você temos a vida eterna. Com esse entendimento eu tomo e começa a discernir, e aí sim, com o coração alegre, eu posso tomar o cálice da bênção, porque Paulo vai falar que se nós não discernimos, nós já tomamos juízo para nós mesmos, porque sem discernimento é juízo, mas com discernimento no coração, eu tomo um cálice da bênção. Então nessa noite, meus irmãos, talvez eu andei pensando, mas essa palavra pode ser muito simples, a gente já ouviu, talvez é entendimento, mas no meu coração algo disse que eu e você precisamos sim voltar à essência do amor a Cristo e do amor àquilo que Ele fez por mim e por você. Ter no coração essa gratidão, uma alegria imensa. Assim como uma criança que recebe um presente, abre e começa a pular de alegria, diz: eu recebi aquilo que eu precisava. Eu e você, ao entrarmos aqui, nós devemos adorar, cantar hinos, salmos de louvores ao Senhor, com gratidão, discernindo o corpo, discernindo o para quê, discernindo o porquê e por quem foi nos dado a ceia. Então nessa noite eu e você precisamos fazer isso. Eu quero que vocês abram Isaías capítulo 25, versos 6 a 9. Isaías capítulo 25, versos 6 a 9. Vocês vão notar que lá em Mateus falou dessa seguinte: digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Eu fui entender isso em Apocalipse também, há um relato: bem-aventurados, Apocalipse 19:9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E olha o que Isaías teve aqui como revelação, a partir do verso 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e de vinho envelhecido. Carnes suculentas com tutanos e vinho envelhecido bem clarificado. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos.
e com o véu que está posto sobre todas as nações, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardamos, e a sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Este aqui é uma visão daquilo que há de acontecer, meus irmãos. Hoje eu e você ceiamos em memória dele, até que ele volte. Mas um dia, igreja, eu creio que eu e você, na eternidade, aqueles que deram ouvidos e que se alimentaram da verdade, vamos ceiar com ele um lindo banquete. Olhe o que nos espera, igreja, mas é somente para aqueles que tiveram discernimento, somente para aqueles que declararem: eis aqui o Cordeiro Santo que desceu do céu, eis aqui aquele que perdoou pecados, é por ele que eu me alimento, é por ele que eu vivo, meus irmãos, e isso nós fazemos até que ele venha, porque um dia ele vai voltar. E aí quando eu comecei a ler, eu comecei a confabular aqui na minha mente, um banquete de carnes suculentas. Quantas vezes eu e você já comemos uma carne boa, gostosa? Eu fico imaginando o próprio Deus preparando algo tão incrível, mas tão incrível, mas tão incrível, nos preparando a mesa dispostas, e Ele dizendo: venham vocês, a noiva vem, aqui está o noivo, agora cearemos um novo banquete do Cordeiro para a eternidade. Vocês notam que esta promessa foi deixada para mim e para você, meus irmãos? E eu vou falar mais uma vez. Quando eu pego isto aqui, eu consigo enxergar o meu reflexo. Eu me enxergo aqui dentro. Cada gota que foi derramada foi por mim, foi por você. Não deixe que este momento seja um momento qualquer não, meu irmão. Este aqui é a boda do Cordeiro que te chamou hoje à noite para que tu ceiasse com Ele. Com discernimento no coração nessa noite, nós vamos com alegria dizer obrigado, Pai. Não foi qualquer atitude não. Tu vai tomar o cálice que era da maldição, em que Ele tomou por mim e por você. Eu e você hoje tomamos o cálice da bênção. Um dia Ele voltará e cearemos com Ele. Mas não deixe que se torne apenas mais um culto. Que cada ceia tu possa se alegrar, como um filho que se alegra no Pai. Então nessa noite, eu te convido a agradecer o Senhor Jesus por este momento. E os irmãos que vão servir a ceia podem, por gentileza, se dirigir.